Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom, vamos continuar a construção da nossa aplicação. E agora, já estamos com o corpo todo, né? Todas as páginas que a gente vai utilizar dentro da nossa aplicação, ele terá esse formato aqui, né? O corpo principal, todo site que você acessa, toda aplicação web que você tem disponibilidade, você tem que colocar tudo que aparece na tela dentro desse corpo principal aqui, né? O HTML, o header, o body, certo? Que são os elementos principais aí, ok? Agora vamos colocar, né, os componentes visuais, aquilo que vai aparecer na tela. E a primeira coisa que a gente vai criar aqui é essa parte do texto aqui, ó, que fica sendo alterado com o tempo aqui, ele vai apagando como se tivesse alguém digitando. A gente não coloca o texto agora, a gente só vai preparar o local aonde vai aparecer, porque quem faz isso é o JavaScript, que a gente vai construir mais para frente. Não é agora, mas a gente precisa já delimitar a área que vai ter esse efeito aqui. Então, ó, já vamos construir essa área aqui. E aí eu vou colocar uma div, certo? Essa div, vou colocar uma div. Essa div vai ter uma classe. Essa classe que a gente vai colocar, deixa eu colocar logo o nome da classe, ó. Console Container. Essa classe aqui, ela aponta para o CSS. Então, se eu quiser alterar a cor dele aqui, eu coloco essa classe, o nome dessa classe aqui no CSS, certo? Então, classe, ela identifica o componente que será alterado no CSS, ok? Então, criei uma div e dei uma classe para ele. Lá no CSS eu coloco uma cor, o JavaScript também modifica e faz alguma coisa. Dentro dessa div aqui, eu vou dar um Enter e vou colocar um span, certo? Que é um outro elemento, uma outra tag, certo? Que a gente pode colocar um texto, certo? Eu vou fazer novamente, ó, span, e vou botar a hashtag aqui para colocar um ID. Eu vou botar o nome texter, ó. Aí, ó, colocamos, preste só atenção nessa indentação, ó. O HTML é a tag principal. Dentro da tag principal nós temos o header, que são os elementos. Repare aqui que eu dei um espaço em todos, organizei meu código. Dentro do body eu coloquei uma div. Essa div é aonde vai ficar esse textozinho aqui que está sendo alterado, certo? E a gente não coloca esse texto dentro da div. Quem vai colocar é o JavaScript e você vai ver como é bem legal esse efeito de se fazer, certo? Então eu criei aqui um span. Esse span aqui, aí se a gente for colocar aqui, ó, no nosso site aqui, span, tag span. O que é isso, né? Então eu vou mostrar que na internet tem tudo, né? Que tag é essa, né? O elemento HTML span é um container genérico em linha para omissão de tag. Nenhum deve ser uma tag de início quando tag de final. Então aqui, ó, se eu quiser achar qualquer tipo de tag, eu só coloco o nome aqui, ó, vou botar HTML, que é essa tag HTML. Então, ó, este tag é o elemento básico da estrutura de um HTML. Então, qualquer coisa que você quer saber, você vai colocar a tag e o nome dela aqui. A gente está criando uma tag aqui, span, onde a gente vai colocar um texto. Ele é um container, a gente pode fazer alterações com esse span aqui. É um container, ele inicia e termina. Então, e aqui, gente, eu coloquei esse D porque o JavaScript que a gente vai criar, ele vai acessar esse elemento span aqui e vai anexar aquele texto que está aparecendo aqui, né? Apagando e
colocando. Então, esse texto ele vai ser colocado aqui dentro desse span. E aí a gente vai continuar. Vamos criar mais uma div. Essa div vai ter... Aí vocês podem fazer desse jeito que eu estou falando, ó. Que eu estou digitando, ó. Div. Aí você vai colocar ponto, certo? Porque quando você coloca ponto, você quer estar dizendo que dentro dessa div vai ter um atributo do tipo class. Então, div ponto. Aí ele vai colocar o nome da class. Depois que eu colocar o nome aqui, ó, um textozinho depois do ponto, ele vai fazer isso aqui, ó, class, que significa esse ponto aqui, e o depois do ponto é esse texto que aparece aqui, ó. Então, ó, div, aí vocês vão fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo, ó. Div ponto console, certo? Tracinho, ó, score. Ó, e aí dá um hashtag console. E aí, ó, depois que você digitou, deixou o cursor do lado, clica no tab e aí, ó, no tab, e aí ele vai colocar automaticamente. E esse tab aqui, eu vou colocar um código, que é um código de um caractere especial. E eu começo com o e-comercial, uma hashtag e o número 95. Aí, ó, o que é esse código aqui? Depois o ponto e vírgula, certo? Eu estou anexando um código. Por quê? Esse caractere aqui eu não tenho no meu teclado do mesmo jeito. Eu não tenho ele no meu teclado. Então, se eu não tenho no meu teclado e ele é um caractere, existe diversos caracteres, né? Códigos de caracteres aqui, códigos de caractere, certo? HTML. E aí ele vai aparecer diversos caracteres especiais aqui que você pode colocar na sua aplicação, certo? Então você vai procurar aqui ó, tenho vários aqui, ó, códigos aqui, eu tenho essa lista de caracteres que eu estou colocando. Esse caractere que eu coloquei aqui para você é esse símbolozinho aqui, é como se estivesse digitando, tá vendo? Esse tracinho em branco aqui. Então, a gente anexou esse caractere porque esse movimento que ele está fazendo para frente e para trás depende do tamanho do texto, das letras que estão sendo inseridas, e isso é feito com JavaScript e a gente não vai fazer esse efeito agora. Isso é totalmente com JavaScript. Pronto, gente. Agora, nós já estamos com o nosso elemento aqui pronto. Ele ainda, se a gente for salvar aqui, ele não vai aparecer nada na imagem. Ele só vai aparecer esse texto aqui. Vamos fazer um teste? Vamos digitar aí, ó, no navegador. Você vai digitar o localhost, certo? No meu caso aqui, na minha tela, já aparecer uma outra coisa. Aqui, ó, no seu caso, vai aparecer um tracinho bem aqui, ó, no cantinho aqui, certo? Então, a gente anexou um traço aqui, parece um underline, mas não é um underline, é um outro código que a gente está trabalhando, certo? E a gente fez isso aqui na nossa aplicação, certo? Pronto. Agora que a gente já terminou essa área aqui do nosso site, vamos construir essa outra área aqui, que são esses 3 blocos com esse efeito aqui. Lembrando que o efeito é feito com CSS. A gente não faz esse efeito dentro do HTML, mas para frente a gente vai construir a nossa aplicação mais bem trabalhada com CSS. Por enquanto, vamos para o HTML, que é colocar eles nos seus devidos lugares. Bom, agora a gente vai construir aqueles 3 blocos. Eu vou digitar uma tag chamada section, e essa tag vai ter uma classe chamada container, certo? Dentro do section, div, e dentro dessa div vai ter um atributo da classe chamado cards. E aí, ó, você já vai digitando. Ó, perceba que eu já estou colocando o section, é o bloco principal. Dentro do section eu tenho uma div. Dentro da div aqui eu tenho um atributo cards e também eu tenho no section um outro atributo container. E aí a gente vai indo trabalhando na medida que a gente for digitando os códigos. Então, por enquanto,
a única coisa que vai aparecer na tela ainda é aquele tracinho aí. Essas duas tags que a gente colocou agora, section e div, elas não são tags de componentes gráficos que vão aparecer na tela. Elas são tags de contain, né? Ela vai armazenando dados dentro dela, armazenando componentes visuais para o usuário. A gente está só organizando, é como se a gente estivesse criando uma casa e colocando as paredes. Depois é que a gente vai colocar os elementos dentro, cadeira, mesa, e aí a gente vai organizando. Por enquanto a gente só está nisso aí. Dentro desse div aqui, eu vou dar 2 enter aqui para colocar ele bem centralizado aqui, para dar um espaçamento para ficar. A gente vai criar os cards, certo? Então, ó, o primeiro card eu vou colocar dentro de uma div, ponto card, e aí, ó, dou um enter mais uma vez. Aí dentro dessa div vai ter uma outra div, aí ó, div ponto face 1, ok? E aí de novo, ó, tab, e aí já abro uma nova div. Dentro dessa div aqui eu vou colocar uma outra div e eu vou botar content, ó, e beleza. Dentro desse content aí, eu vou colocar o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar um elemento gráfico, que é esses ícones aqui. Por enquanto, a gente só está fazendo esse primeiro bloco aqui, ó, que é o tipos usuário. Então, a gente vai colocar esse ícone aqui. Como é que a gente faz isso? O ícone, a gente utiliza a tag i, certo? E aí, a gente vai colocar aqui a classe. Quando a gente colocar a classe aqui, que é a classe que a gente vai utilizar, aqui nesse CSS que a gente anexou aqui, que é um estilo, né, de uma fonte com caracteres, ele já vai buscar essa classe que a gente colocar aqui dentro desse endereço aqui que a gente colocou no CSS. A gente já anexou no nosso conteúdo aí, no nosso site, esses ícones, esses desenhos gráficos que a gente pode utilizar online. A gente nem precisa baixar esse código, né, CSS, para que a gente possa utilizar ele. Se a gente está com internet e a gente tem o endereço dele aí, então a gente pode utilizar muito bem esse endereço aqui. Então aqui no i a gente vai colocar o endereço dele, FA, e aí depois eu vou mostrar aonde é que eu sei quais são os ícones, o tipo desses ícones, qual é o texto desses ícones, qual é a classe, ó, users fa.4x. Aqui é o seguinte, eu estou acessando a classe FA, que está dentro desse arquivo aqui, ó, online, que é uma fonte, né, CSS. Eu vou utilizar o desenho gráfico de usuários, que é esse FA users, e o tamanho dele, ó, de 4x, certo? Professor, como é que eu faço para saber os tipos de ícones que eu tenho? Aí, gente, é bem fácil também. Vem aqui na internet, vai lá na página e bota assim, FA Bootstrap, certo? E aí ele vai aparecer aqui, ó, FA Bootstrap, ó, fonte, nesse primeiro aqui, nessa primeira opção aqui, certo? E aqui eu tenho todos os ícones que eu posso utilizar dentro daquela na aplicação. Aí, ó, vamos supor, eu quero esse aqui do binóculo aqui, clico nele, aí, ó, ele vai aparecer aqui, ó, na classe, ó, FA, certo? Binóculos. Aí, ó, copio e coloco lá dentro da tag i, e aí eu tenho como anexar vários arquivos aí na nossa aplicação, certo? Então, ó, tô criando aqui no meu conteúdo, coloquei, anexei, eu vou salvar aqui, ó, para testar esse componente dentro do nosso site aqui, ó. FA, eu vou dar um F5, ó, já apareceu aqui 2 elementos gráficos aqui, aquele tracinho que a gente utilizou aqui e também o ícone, né, que a gente vai utilizar dentro da nossa aplicação. Tá vendo? Esse mesmo ícone que está aqui, a gente colocou aqui. A cor preta, ele está aqui, ele faz esse efeito de branco para preto, mas quem vai fazer isso, essa mudança, é o CSS. Então a gente já colocou o primeiro componente. Outra coisa que a gente vai colocar aqui dentro desse primeiro bloco, ó, preste só atenção, tá vendo esse bloco preto que muda de cor de amarelo? É essa primeira div aqui, ó, div face 1. Então, ó,
o ícone, ele está aqui. Então a gente está preparando primeiro esse bloco aqui, primeiro essa div. E agora a gente vai botar aqui, ó, tipos de usuário. Então a gente vem aqui e vai digitar agora um H3, que é um título, H3, e vai botar aqui, ó, tipos de usuário, certo? Tipos de usuário. Pronto, ó, salvou, chegou aqui, ó, para testar e você já vai ver que na sua aplicação aqui já vai aparecer tipos de usuário, certo? Então a gente já construiu essa parte aqui, ó, de cima. Agora a gente vai construir essa outra parte aqui que está dizendo cadastro e configurações de tipo de usuários e esse botão entrar aqui. Então a gente já vai para a segunda parte. Já que a gente já desenvolveu o content, que é essa parte aqui, ó, de cima aqui, ou essa parte aqui, ó, face, certo? A gente já fez esse conteúdo aqui. O que é que a gente vai fazer agora, ó? Terminou Face 1, Face 2, ó, Face 1. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Dá um Enter aqui, ó. Lembrando, ó, 1, 2, 3, ó. Abriu, fechou. A gente está dentro depois desse div aqui, a gente vai colocar um outro div e vai botar a classe dele, ó, face.face2, certo? E dá um tab aqui para que ele crie a face 2, ó. Voltando aqui para a nossa aplicação, ó. Face 1 é essa parte de cima, Face 2 é essa outra parte de baixo aqui que está aparecendo, ó. Então, ó, chegando aqui, já construímos. Agora a gente vai colocar o quê? O que é que a gente vai colocar no Face 1 Face 2? No Face 1, a gente colocou o ícone e o título, tipo de usuário. No Face 2, a gente vai colocar esse texto aqui e o botão de entrar. Então, vamos lá. Clicando aqui, ó, a gente já vai construir aqui e já vai digitar, ó, content, certo? Que é o conteúdo da face 2, do Face 2. E aí, dentro desse conteúdo, eu vou colocar a tag IP e a gente vai botar o cadastro e configurações de tipos de usuário. Certo? Pronto. Colocamos uma tag do tipo parágrafo. E agora a gente vai colocar a tag que é o botão. O botão eu vou utilizar a tag AR, que é um hiperlink, onde a gente vai colocar o endereço do local que a gente vai, o href, esse atributo href ao clicar no botão, ele vai para onde? Então aqui eu vou colocar o endereço. Como eu não tenho uma página ainda, eu vou botar um hashtag aqui. Eu não tenho ainda a outra página para onde ele vai quando eu clicar. Então eu vou colocar só isso aqui. E aí eu vou botar aqui dentro, ó, entrar. Pronto, gente, ó. O nosso primeiro bloco, aí depois que a gente coloca, ó, aí só para relembrar, section div, ó, o section fechou aqui, esse div fechou aqui. Aí eu tenho um div que é o card, que está fechando aqui, o div face 1 está fechando aqui, div face 2 está fechando aqui, e a gente já construiu o nosso primeiro card, o nosso primeiro bloco, que é esse bloco aqui, ó, esse bloco todo aqui. Agora a gente vai construir esse e vai construir esse, mas é só Ctrl C, Ctrl V, certo? Porque a gente já fez aqui, ó, salvou. Aí, ó, como é que tá a nossa aplicação até agora, até esse momento? Então, ó, o primeiro ícone, depois tipo de usuário, depois cadastro e configurações de tipo de usuário, a mesma coisa, cadastro e configurações de tipo de usuário e o botão entrar. No nosso caso está diferente porque a gente não estilizou ainda, não tem nenhum código em CSS. Aí, ó, para encerrar a aula de hoje, desse vídeo, o que é que a gente vai fazer? Vai copiar todo esse card todinho aqui, ó. Lembrando que tem section, div, section, fechando aqui. Esse card aqui é um Ctrl C e aí eu já vou copiar aqui embaixo, ó. Embaixo do próprio card, eu já tenho dois cards. Aí o que é que eu vou fazer? Só vou modificar os ícones e os textos aqui, ó. Users, usuários, que é esse aqui. Agora eu estou querendo usar esse ícone aqui, ó. Aí, ó, esse ícone é user. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar do user, eu vou apagar e vou tirar o S aqui, user. Aí eu vou botar usuário.
certo? Usuários, no plural. Pronto, já modifiquei o ícone aqui, o texto, já modifiquei o outro texto aqui, aí eu vou botar, ó, cadastro e configurações de usuários. De usuários. Pronto, ó, já terminei o segundo bloco, ó. Se eu salvar aqui e testar, vou dar um F5 aqui, eu já tenho o meu segundo bloco, um embaixo do outro. A gente ainda vai fazer com que ele fique um ao lado do outro, como a gente quer mesmo. E para finalizar aqui, ó, eu vou copiar mais uma vez o card aqui, ó, o card, e vou finalizar. Sempre lembrando que ele, ó, div, sec, esses cards que a gente está copiando aqui, ele fica dentro do div e do sect, ó. Copiei e criei o meu terceiro card. Esse card aqui vai ter o nome área segura, e aí eu vou botar o texto, ó, aqui, vou apagar. Entre na área segura do nosso sistema, ok? Pronto, ó, fiz a alteração. A última alteração é o ícone que vai aparecer. Então, no lugar de FA user, eu vou botar FA key, certo? Que é a chave, ó. Salvou, vou dar um F5 e aí nós finalizamos o nosso código HTML do index, né? A nossa página principal. Então já temos todos os elementos, que irão aparecer agora, né? Esse texto a gente não coloca agora. Quem vai colocar é o JavaScript e a gente vai fazer isso mais para frente. Então, por hoje é só, gente, nessa aula. Vamos continuar agora, gente, fazendo a estilização com CSS, mas não é nesse vídeo, é no próximo vídeo.